Fala, gurizada! Beleza? Professor Hilton aqui na área para mais uma aulinha hoje. Assunto magnetismo. Acredito que todos devam conhecer o Magneto, que tinha poderes ilimitados sobre todos os fenômenos magnéticos. Mas que fenômenos são esses? Quais são as substâncias que podem ser atraídas por magnetismo? Quem produz magnetismo? Ficou curioso? Vem comigo para mais esta aula. Gurizada, nosso estudo do magnetismo aqui, ele já é um estudo muito antigo, mas muito antigo. Data-se de coisas da Grécia Antiga, China Antiga. Grécia Antiga, 600 anos antes de Cristo, tem-se relatos de que Tales de Mileto, vagando por uma região da Magnésia, hoje, atualmente ali próximo à Turquia, encontrou minérios. Minérios esses denominados de magnetita, que são pequenas pedras que tinham o poder de atrair outros objetos. No caso de Tales de Mileto, ele andava com um cajado de ferro e ao caminhar por esta região ele notou que no cajado muitas pedras grudavam. Então o nome é dado magnetita na região de Magnésia. Mas é aquela velha história, né? É história, muito tempo. Então, assim, muitos usam isso para contar, né? Tem algumas outras ideias, mas essa daqui é a ideia mais vendida sobre a questão dos primeiros relatos do magnetismo. Na China Antiga, 300 anos antes de Cristo, eles também tinham bastante relatos sobre as forças atrativas de pedras. Essas forças atrativas aqui chamavam de pedras amantes. Então, as pedras amantes veio da tradução do francês, onde no nosso francês é dada pela palavra amant, imã, alguma coisa nesse sentido. Estou com meu francês enferrujado, mas é daqui que surge o termo imã. De novo, tem pessoas que dizem que não, mas se você colocar isso aqui, tradução lá no Google, você vai ver que vai dar magnético, ok? Então ele já tem uma relação, assim como também amante. Enfim, usa o seu francês aí. Então nós tínhamos as pedras amantes, ó, que coisa bonita. Isso tudo são relatos muito antigos. O relato, assim, que começou a tomar forma por um estudo mais específico, foi dado por William Gilbert em 1600 já depois de Cristo, quando ele escreve um livro em que ele falava das relações elétricas e relações magnéticas. Na parte elétrica, ele mencionava a questão de uma pedra denominada âmbar produzir eletricidade esfregada em algum outro objeto. E também fazia um tratado sobre o magnetismo terrestre, no qual houve a primeira informação de que a Terra era um gigante ímã. Esta parte nós falaremos ao final da aula. Fique até aí para poder saber como se comporta o campo magnético terrestre. Bem, de maneira geral, é assim que o magnetismo ele deu uma evoluída na história e vamos então para a nossa aula para entender um pouco do que são ímãs e campos magnéticos. É isso aí, gurizada! A aula de hoje, como foi dito, é o magnetismo. O assunto é bem introdutório, ímãs e campos magnéticos. Antes da gente comentar, peço a você que é novo no canal de se inscrever e ativar os sininhos de notificação. Constantemente ando postando vídeos. E se você já está inscrito e está continuando aqui, sempre acompanhando as nossas aulas, sempre deixe o seu curtir, né, o famoso like, inscreva-se se ainda não está inscrito, mas o mais importante, deixe sempre um comentário, gostou ou não gostou, o que está legal, o que não está para melhorar, vamos falar sobre física, ajuda que o nosso projeto tende a só crescer, beleza? Vamos então aqui para a aula. De maneira geral, nossos conceitos iniciais trata-se dos ímãs. O que é um ímã? Bem, nós temos que ele é uma pedra, não é? Que assim foi dito no início da aula, magnetita. Esta magnetita Fe3O4, né?
a nomenclatura química aqui da magnetita. Bem, importante saber que os nossos ímãs naturais, até aqueles fabricados, eles sempre possuirão dois polos. Não existe essa história de, tenho um polo só. Até tem alguns cientistas hoje tentando estudar essa ideia de monopolo magnético, mas a princípio não há resultado, não há nada. Sempre dois polos, aos quais são denominados norte e sul. Já já eu explicarei sobre isso. E o importante lembrar também que o ímã ele tem uma propriedade importante, que é a de atração de outros materiais. Nós temos 3 tipos de materiais com propriedades magnéticas: ferromagnético, paramagnético e diamagnético. Este assunto será uma videoaula específica, porque ele tem que ser bem detalhado para que não haja nenhum buraco nas informações. Haja vistos que até o Enem já cobrou essa ideia de substâncias, tá? Bem, vamos pegar aqui então a ideia básica dos objetos que o ímã vai atrair. Coloquei um ímã polo norte, polo sul. Coloração foi apenas uma forma visual aqui para ajudar vocês, não necessariamente vermelho e azul. Muitos colocam, né, em provas de vestibulares um triângulozinho preto para norte e um mais branquinho para sul. Não faz diferença. E eu coloquei esse ímã na frente de um prego, de uma moeda e de uma broca. Por que eles? Prego, em sua grande maioria, é feito de ferro. A moeda, em sua grande maioria, é feita de níquel. E algumas brocas são feitas de cobalto. Esses são as 3 principais substâncias atraídas por um ímã, as quais chamamos de ferromagnéticas. São substâncias ferromagnéticas. Então o que acontece? Quando o ímã chega próximo de um prego, o ímã quer atrair o prego, assim como o prego quer atrair o ímã. Lembram? Ímã, amante? Tá aqui, essa é a ideia. Quando eu pego o meu ímã e põe em frente a uma moeda, um vai atrair o outro. A mesma coisa com uma broca. O cobalto, né, não precisa necessariamente ser broca, né? Existem tintas que usam da ideia do cobalto por causa da sua coloração azul. Vasos lá da dinastia Ming, sabe? Aquela coisa cheia de chiquê, nem eu entendo. Eles também eram feitos com essa ideia do cobalto. Bem, eu tenho aqui em minhas mãos um ímã de alto-falante e coloco próximo deste ímã um ferro, que no caso é o meu preguinho. Não sei se vai ficar legal o zoom, mas a gente vê que ele atrai, ó. Está sendo atraído. Tá? Então, o ferro, o prego atrai o ferro. Oh. O prego que é de ferro atrai o ímã e o ímã atrai ele. Aqui, objeto raro na nossa vida, né? Uma moeda de R$1. Também é atraída, tá vendo? Ó, dá para pôr a moeda de pé. Moeda de níquel. E eu peguei uma broquinha, daquela da furadeira, que faz aquele barulho bem legal, né? Que também passa a ser atraída. Tá, então, essa é a ideia geral, básica dos conceitos do ímã. Ainda existem mais, porque o ímã ele só atrai, bem, objetos ferromagnéticos aqui sim. Mas e se eu colocar um ímã frente ao outro? Vamos então para mais alguns conceitos básicos. Mais 2 características, né, conceitos básicos importantes do ímã estão aqui. Primeiro, falando ainda daquela relação da atração, que nós temos semelhante à ideia de quando a gente estudou elétrica, entre o comportamento de cargas elétricas positivas e negativas. Vocês devem lembrar disso. Nós temos a questão do ímã, que diz que polos de mesmo nome, eles se repelem. E de nomes iguais se atraem. Bem, o que a gente veria então? Quando eu coloco um norte frente ao norte, acredito que todo mundo já brincou disso. Pegou 2 ímãs e tentou juntar. Vê que na hora que vai chegando perto, eles dão aquela desviada, né? Porque tem algo aqui no meio que já vamos aprender como o campo magnético,
que não permite com que eles se unam. Portanto, gera uma força de repulsão aqui entre eles, que é mais um assunto que teremos para frente. Como calcular a força magnética. Bem, então se eu colocar Sul com Sul, o efeito é o mesmo. Nomes iguais repelem. E os nomes diferentes, Norte e Sul, aquela hora que você chega perto do ímã, parece que você não precisa nem encostar, que ele já vai com tudo, né? Ele já gruda. Gerando aqui, então, a força de atração entre eles. Uma melhorada nessa seta. E não melhorou nada. Mas o importante é que vocês enxerguem isso. Ó. Nomes iguais repelem, nomes opostos se atraem. Tranquilo essa propriedade do ímã? E uma outra propriedade é chamada de inseparabilidade magnética, que vem complementar aquela ideia de que não existe um monopolo magnético. O que isso quer dizer? Se eu pego um ímã e quebro ele, eu passo a obter novos ímãs. Sei lá, professor, eu sempre aprendi, né, vendo videoaulas, meus professores, enfim, que ele cortava no meio, falava, vou separar o sul do norte. Mas e se eu cortar antes alguma coisa no sentido? Vamos pensar aqui, ó, separa ele bem aqui no sul. Você fala, ah, não, isso aqui tudo é sul, então quer dizer que eu estou tirando só um pedacinho do sul. Você vai ficar, então, com um pedaço do ímã menor e um outro pedaço maior. Não é isso que aconteceu na separação? Porém, deste lado você... Opa! Deste lado você tinha o sul, porque esse era o pedaço do sul, mas, consequentemente, criou-se um norte. Este lado que era um norte, consequentemente, aqui vira um sul. Ok? Não importa onde você quebrar o ímã. Toda vez que você desfizer de pedaços, você passa a ter essa situação, sempre criando um novo ímã. Agora, o que acontece se, vamos dividir aqui mais ajeitadinho. Ó. O ímã quebrado, eu vi aproximar essas duas partes. O que vai ocorrer? Bem, como a gente separou, sul, e aqui criou um sul. Norte, e aqui criou um norte. Beleza? Bem, então o que acontece? Ocorre que quando eu aproximar um do outro, eu tenho nomes diferentes. Então o ímã gruda de novo. Ele pode ter quebrado o que for, que ele volta a se unir. Esse num corte transversal. Mas e se eu fizer um corte longitudinal no ímã, ó? Cortar ele aqui no meio. O que vai acontecer? Eu passo a ter um ímã aqui na parte de cima e um outro ímã aqui na parte de baixo. Tá claro isso? Esse corte que foi feito? Porém, eu ainda mantenho a minha estrutura do ímã. Eu tenho um ímã aqui em cima, sul, norte, e lá embaixo, norte, sul. Dois novos ímãs a partir de um primeiro. Só que agora os polos ficam desta forma. E o que vai acontecer quando eu tentar aproximar o ímã do outro? O sul com o sul vai querer repelir. A mesma coisa o norte com o norte. Ou seja, nesse corte transversal, a gente passa a ter a repulsão. Lógico, se eu pegar o meu ímã aqui do meu alto-falante e quebrar ele, eu não sei onde é o norte e onde é o sul, eu só sei se eu aproximar outro ímã. Mas na hora da quebra, a gente consegue identificar onde é que ele foi quebrado. Se juntou, norte e sul estão naquelas extremidades. Se repeliu, é isso que acontece. Fique esperto que geralmente algumas questões de vestibular pegam vocês com essa ideia da inseparabilidade. Bem, então aqui as características básicas que nós temos para os ímãs. Agora, como a gente viu ali no início da história, que Gilbert falou que a Terra era um gigante ímã. Vamos falar então um pouco sobre o magnetismo terrestre e o que é o campo magnético, beleza?
O campo magnético aqui, gurizada, é o seguinte, ele tem uma definição que muitas das vezes a gente encontra errada, que fala o campo magnético, gravitacional, elétrico, qualquer tipo de campo. Ele às vezes é definido como uma região do espaço. Não é bem como se fosse uma região. Então, se eu olhar aqui no espaço em que eu estou, nessa região, eu só posso ter campo magnético. Não. Então, esse negócio de região do espaço fica muito amplo. O ideal é a gente sempre definir como uma propriedade que esse espaço possui em determinados pontos. Eu posso pegar esse ponto aqui onde está meu dedo agora e ter interações elétricas, magnéticas, gravitacionais, né? O campo gravitacional puxando, ter alguma região, sei lá, com nuvem passando para dar descarga elétrica, qualquer forma de movimento de elétrons que produza campo magnético, enfim, pode ter uma rocha aqui perto, magnetita, enfim, é uma viagem maluca, né? Mas assim, o importante é saber que em cada ponto desse espaço eu posso ter este campo como uma propriedade disso, ok? Bem, então quando a gente pega um pedaço de ímã, seja um natural ou a própria rocha, quando ela fica naquela região ali, ao redor dela, ela interfere, gera uma interferência ao seu redor. Então isso que eles falam de região de influência, né? Que muitos trazem, tá? Então a gente vai ver isso. Eu coloco a definição assim, como sendo uma propriedade dos pontos do espaço ao redor de corpos com propriedades magnéticas, ok? Porque se eu pego um ímã, no caso aqui em barra, eu vejo que o espaço ao redor dele tem diversos pontos. Um ponto que eu pego ali, eu tenho uma interferência, né, do que o ímã é capaz de produzir, que é este campo magnético. Mas como eu estou dentro do planeta Terra, eu também tenho campo gravitacional. Aí, obviamente, que aí vai depender de quem é mais intenso naquele ponto. Então aí o corpo que eu colocar ali para provar a existência, vocês já devem ter ouvido isso, tanto em campo gravitacional quanto campo elétrico, vai me dizer qual campo que está sendo mais atuante no ponto, tá? Agora, como que a gente vê este campo? A gente costuma representar o campo por algumas linhas, conhecidas como linhas de campo magnético. O que a gente sabe que sempre é representado? Uma linha sai de um polo e vai para o outro. Ó. Sai de um polo e vai para o outro. Ok? Ó, vamos aqui. Ó, é bem bonito. Vocês devem lembrar legal disso, né? Como é que ela é definida? São linhas que saem do polo norte e vão para o polo sul. E aí você me pergunta, mas e o tom? É assim que acontece de verdade? Eu te falo, não. É apenas uma convenção dada. Eu posso trocar isso? Pode, só que aí acaba tendo que trocar alguns sinais, algumas considerações em quase todas as equações do magnetismo. Então, devido à convenção ser assim, o nosso estudo está no ponto que está. Mas não que isso aconteça na realidade. A gente só sabe que entra num polo e sai do outro. Questão de orientação é apenas uma convenção, ok? Então, saiu do norte, entrou no sul. Fazer mais umas aqui para ficar legal. Faz uma figura bem bonita, completa. Vai falar que vocês não lembram disso aqui quando estudaram. Quem está estudando hoje, ó, essas são as chamadas linhas de campo magnético. Bem, agora, o que é importante? Dentro do ímã, elas também se fazem presentes. Onde dentro do ímã elas vão do sul para o norte. Ficou meio cheio aqui, até difícil de representar, mas funciona dessa forma. Então, internamente no ímã, vão do sul para o norte e saem de norte para o sul. Elas giram dentro do ímã. Tá aí, essas são as representações do campo magnético. Agora, nós conseguimos calcular a intensidade deste campo por meio de um vetor.
denominado vetor campo magnético. Também chamado de vetor indução magnética. Vamos escrever aqui, ó. Vetor indução magnética. O que vem a ser este vetor? É a forma de medir o campo em um determinado ponto. Por isso que essa definição que eu coloco para vocês é a propriedade de um ponto no espaço. Porque se eu pego este ponto aqui, este ponto apresenta um vetor, este sempre tangente às linhas. Então, eu tenho esta orientação. Este vetor campo magnético tem por representação a sigla com um B maiúsculo, ok? Então, este aqui seria o meu vetor campo magnético. Se eu pego ele bem aqui, ó, tangente. Vejam bem, ele está sempre apontando para a direção, né, em que as linhas tendem a seguir. Se eu coloco ele bem no meio, ele acaba ficando praticamente paralelo aqui às linhas. Bem, tá aí. Então, este ponto representa a intensidade. Quanto mais distante do ímã, menor a sua intensidade. Mais próximo do ímã, mais intenso ele é. E, logicamente, se vocês olharem para a figura, as extremidades do ímã é onde apresentam a maior intensidade de campo magnético. Então, tá aí, é desta forma que nós vemos. Agora, por que às vezes recebe o nome de indução? O nome já diz, ele está induzindo. Se você pegar um ímã e colocar ele amarrado numa corda, este ímã, ele tende a se orientar. O norte dele vai apontar para o norte. Norte de quem? Do nosso planeta, ok? Então, a orientação que ele segue, né, é a orientação do campo magnético terrestre. Então, um ímã suspenso ali, ele tende a ser induzido pelas linhas de campo magnético. Se eu colocar uma bússola no lugar desses vetores, é a forma com que a agulha fica orientada. Bem, mas vamos entender a ideia da bússola e do campo magnético terrestre para a gente dar um fechamento legal na aula. Para fecharmos então aqui, gurizada, ó, vamos falar do campo magnético terrestre. Como a gente viu, William Gilbert, em 1600, fez o livro De Magnete, que foi o primeiro registro que temos dizendo que a Terra era um grande ímã. Não que tenha um ímã lá dentro, logicamente, mas que ela produz esses campos magnéticos. A representação que eu fiz aqui para vocês mostra este eixo sendo o nosso norte geográfico. Então, logicamente, que lá embaixo nós temos o sul geográfico. Tranquilos? Agora, como é que se comporta, né, o campo magnético? Como eu disse, se eu levantasse o meu ímã e pendurasse, a ponta do ímã ela busca o norte geográfico, mas não exatamente o norte. É um pouquinho para o lado. Nós teremos mais ou menos uma inclinação que muitos dizem aí ser de 10, 11, 12 graus. Né? A gente tem um polo principal, né? Tem algumas teorias aí que a Terra apresenta alguns micropolos magnéticos, mas nós teríamos um polo principal, que estaria em torno de 10 a 11 graus ali em relação ao norte geográfico. Então nós teríamos as linhas de campo fazendo isso aqui, ó, indo do norte para o sul, como a gente já viu anteriormente, ó. Então seria este o comportamento das linhas do nosso campo magnético. Bem, agora aqui, então nós passamos a ter o sul magnético.
Aí você me pergunta, mas professor, por que que ali é o sul magnético? Porque se eu pegar uma bússola e colocá-la aqui, vamos colocar a bússola bem aqui, ó. Então agora eu pego a minha bússola. Como nós vimos, aqui é um ponto e o ponto gera um vetor, o vetor campo magnético. Estão lembrados? Então nós teríamos a agulha da nossa bússola, fazer aqui a representação dos vestibulares, ó, com o norte dela apontada para o norte geográfico. Foi assim que convencionou o nome dos polos da bússola. Conforme ele pega um ímã e segura, o ímã ele busca orientação para o norte. Então aqui eu tenho um norte geográfico. Porém, o norte de um ímã só pode ser atraído por o sul de um outro ímã. Então, no planeta, o norte geográfico representa o sul magnético. E o nosso sul geográfico representa o nosso norte magnético. E como que as linhas de campo atuam? Indo sempre do norte para o sul. Estão lembrados? Então nós teríamos linhas de campo indo aqui, ó, do norte para o sul do planeta. Então esta a ideia. Como eu disse, se nós tivéssemos pendurado aqui, ó, um ímã, este ímã ficaria nesta situação, o norte e o sul apontando em direção ao norte do planeta. Então é desta forma que funciona o magnetismo terrestre e a orientação da bússola. Bem, por meio disso a gente consegue entender as auroras boreais. O vento solar que chega aqui entra nessas linhas de campo magnético. Então essas linhas de campo magnético é que protegem o nosso planeta, gerando o que a gente chama do cinturão de Van Allen, tem todas as outras condições. Dê uma pesquisada, é interessante olhar. No meu Instagram, lá Paralelo de Física, @Paralelo de Física, eu coloquei, né, uma arte gráfica que mostra como ocorre o funcionamento das auroras. Entra lá, dá uma pesquisada, ok? Bem, de maneira geral, é assim que nós temos o comportamento dos campos magnéticos e dos ímãs. Essa é a nossa aula base, só para dar um conceito geral. Próxima aula a gente já entra um pouquinho mais aplicado dentro do assunto do magnetismo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Até se você não gostou, dê o seu dislike, não tem problema. Mas contribua com o canal. Coloque seu comentário, o que você achou legal, o que você não gostou. Porque só assim eu posso estar melhorando o meu trabalho, levando qualidade para vocês. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sino de notificações e aguardo vocês para uma próxima aula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.